Olá amigos, olá amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, e eu trago hoje um assunto bastante importante para você que está aprendendo a caminhar nos caminhos da verdade. E sabe qual é o assunto? Hermenêutica. Tem muita gente por aí que está precisando de ouvir uma liçãozinha de hermenêutica, não é? Pois é. Então, pensando nisso, eu achei por bem falar um pouquinho de hermenêutica. O estudo da hermenêutica nos ajuda muito a começar e terminar uma leitura da Bíblia sem cometermos grandes erros. Eu não quero dizer que só porque nós aprendemos a manusear a arte da interpretação, a hermenêutica, isto significa que a gente possa ser conhecedor da verdade simplesmente por essas ferramentas que nos favorecem a verdadeira interpretação, né? Mas que realmente ajuda muito aqueles que querem fazer uma interpretação à luz da verdade. Na verdade, se o intérprete da Bíblia é uma pessoa honesta, usando a hermenêutica, ele terá 99% de chance de não errar na interpretação de um texto bíblico. Vou lhes apresentar alguns textos bíblicos e vocês verão que as falsidades existem contra a palavra do Eterno, mas existem porque a maioria dos homens não estão interessados em ser fiel à verdadeira interpretação das Escrituras, e aí é onde está o problema. Vamos começar aqui vendo Salmos 23, verso 1. Se você acha que pode ler um versículo como este, e você lê como se você fosse o próprio Davi falando, com certeza você perderá totalmente o rumo de sua interpretação. Pois Davi falou de seus próprios sentimentos e fé, dizendo que o Altíssimo era o seu apacentador e nada lhe faltaria. Ora, Davi era o rei, Davi era o amado do Eterno, então ele podia dizer que o Senhor era o pastor dele e nada faltaria a ele. Agora você não. Quando você vai ler um texto como esse, que foi Davi que falou, você precisa ter cuidado para saber que você está lendo um texto, recitando um texto que um servo do Altíssimo falou. É aqui aonde vai entrar a hermenêutica, para saber se podemos ler este versículo como se fosse nós mesmos falando com o Eterno. Então fazemos uma exegese do texto e perguntamos ao livro em que estamos lendo: quem escreveu os Salmos? Davi. Quem escreveu o Salmo 23? Davi. A que ele se referia? Ao Altíssimo. Porque ele falou assim? Porque ele era uma ovelha do pastoril do Eterno e tinha certeza que o Eterno, estando com ele, nada lhe faltaria. E eu pergunto, você pode ler esse texto como se estivesse falando, repetindo as palavras de Davi? Pode sim, nunca achando que nada vai te faltar, porque você está simplesmente recitando o texto que o rei Davi falou. Quando Davi disse que o Senhor era pastor dele e não lhe faltava nada, ele disse porque ele era o rei, ele era o servo do Altíssimo, a ele não faltava nada mesmo. Porque essas provisões acontecem na vida do servo de verdade e não de um simples leitor da Bíblia. Vejam João capítulo 8, verso 32. Pobres leigos sem saber de nada, dizem: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Leigos leem apenas o verso 32 e sem conhecimento nenhum de gramática dizem: e conhecereis a verdade vos libertará. Nem entendem que, para se interpretar o verso 32, é necessário que se entenda o sentido da conjunção coordenativa que está no verso 32, juntando o sentido do verso 31 ao 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja o que diz o 31 para que você possa entender o que eu quis explicar.
E Yahushua disse aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Entendeu? O mestre dizia para os judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, tornar-se-ão meus discípulos. E sendo meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está vendo aí a condição que nos trouxe a conjunção coordenativa? Dizendo aos judeus que se eles se tornassem discípulos de Yahushua, é que eles poderiam conhecer a verdade. A verdade que as pessoas querem falar não está apenas no versículo 32. Uma hermenêutica bem elaborada descobrirá o que as pessoas vivem a falar. E conhecereis a verdade vos libertará, no verso 32 de João capítulo 8. Mas o conteúdo da verdade está no verso 31, ninguém percebe isso. As pessoas só leem o 32, o verso 31 é esquecido, pois a verdade está dentro do 31. Foi o que o mestre disse: sendo os judeus meus discípulos, poderiam conhecer a verdade e serem libertos. Interpretando para nós outros, nenhum de nós poderíamos conhecer a verdade se não nos tornássemos discípulos de Yahushua. O que nos fariam compromissados com a vida de Yahushua? Ouvir a verdade sem ser discípulo do Filho do Altíssimo? Jamais alguém conhecerá a verdade. A verdade vem através da submissão ao discipulado do Messias. Agora veja Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há muitas pessoas por aí lendo o texto e achando que é dele que o texto está falando. Vamos fazer a hermenêutica do texto? Quem falou? Paulo. A quem? A ele mesmo, dizendo que ele era vitorioso em todas as coisas, por isso ele acreditava que tudo podia fazer naquele que o fortalecia, que é Yahushua. Será que você pode dizer isso também? Se realmente você é convertido e se sente firme como o Monte Sião, que não se abala, você pode dizer de você mesmo: eu posso tudo em Yahushua porque ele me fortalece. Está entendendo? Agora vejamos o Romanos 8,37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vemos e ouvimos muitas pessoas dizendo: irmãos, está escrito que nós somos mais que vencedores. É mesmo, é? Isso é que é gostar de viver iludido. Amigo, você lê um texto como esse, acha que você pode se incorporar nessa expressão de força e vitória? Não, você está enganado. Fazendo a hermenêutica do texto, veremos quem escreveu. Paulo. A quem? Aos irmãos em Roma. Por quê? Dando-lhes conhecimento de que quem estava em Yahushua estava seguro e era mais que vencedor. Por quê? Porque foi Yahushua que venceu por eles. O texto não fala de você, mas Paulo fala dele e de seus irmãos vitoriosos em Yahushua. O leigo lê o versículo 31 de Romanos 8. Vemos como o leigo ler o verso 31 de Romanos 8. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pobre leigo acha que o Eterno está com ele porque simplesmente leu um texto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja quem falou, com quem falou, a quem falou. Amigos, Paulo poderia dizer juntamente com os seus irmãos que haviam sido convertidos ao Mestre: se o Eterno é conosco, quem será contra nós? Ninguém. Mas ele sim podia dizer porque ele era convertido e estava falando para pessoas também convertidas.
e não simplesmente para religiosos ou leitores que supostamente venham ler as Escrituras. A não ser que você seja convertido, não tenha nenhum vínculo com mentiras, com injustiça, com desonestidade e seja realmente servo de A. Então poderá repetir as mesmas palavras que Paulo. Do contrário, é só ilusão. Veja o verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Pobre leigo nem sabe o que está lendo e acha que pode usar o pronome pessoal nós, como se ele mesmo fosse o emissário falando. Amigo, nós é um pronome pessoal do caso reto, que implica em o emissário inclui com ele os que com sinceridade também viviam a mesma fé que ele. Aqui nada fala para você. Verso 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Altíssimo? Pois é o Altíssimo quem os justifica. Mais uma vez o pobre leigo acha que é um escolhido de Deus, porque lê o texto e ele acha que é um escolhido. Na verdade, os escolhidos aqui no texto é Paulo e seus amigos. Talvez se você preencher todos os requisitos exigidos pelo Ruach HaKadosh, poderá ser um escolhido do Altíssimo. Pelo contrário, esse texto não fala de você. Verso 35. Quem nos separará do amor de Yahushua? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou o perigo à espada? Nada nos separará do amor de Yahushua. Quem falou? Paulo. A quem falou? Aos seus irmãos escolhidos. Então a eles compete a devida segurança que está contida nesse texto, porque ele falava de Ruach HaKadosh, o Espírito do Eterno. E esse texto não diz nada com você. Veja o que disse o Eterno para Josué. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Escutamos leigos dizendo: irmãos, a palavra de Deus diz: te esforça que eu te ajudarei. Tado, acha que o Eterno falou para Josué e também está falando para ele. Que ignorância! Não obstante, se a pessoa é trabalhadora e se esforça em seus trabalhos cotidianos, certamente o Eterno dará uma força. Mas o texto de Josué não é para você, meu amigo. Na verdade, o Eterno talvez nem o conheça, pois está escrito que aquele que o ama, esse é conhecido dele. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. E eu estou aqui para te ajudar, para fazer com que você possa entender, pelo menos em alguns textos da Bíblia, você ficar mais orientado e ir fazendo hermenêutica e a exegese do texto, possa ter para você mesmo uma interpretação satisfatória ao Espírito Santo. Me escreva pr.ivanlopes@hotmail.com ou então me adicione no meu Face, Ivan Lopes, e eu estou aqui para te ajudar.